Fala aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aí que eu sei que alguém que esteja aí direcionado em injeção eletrônica, às vezes tem alguém que trabalha já na área há tempo, mas não consegue entender como funciona. Vamos conversar aqui sobre sensor de temperatura de água, como ele funciona, qual a estratégia dele, qual a função dele na injeção eletrônica. Uma pergunta que eu não posso deixar calar. E o doce? Tá daquele jeito? Mexendo? Então vamos lá, vem comigo, vamos conversar sobre sensor de temperatura de água. Qual a função dele no sistema? Sensor de temperatura de água nada mais é do que esse sensor, certo? Muda algumas vezes a sua característica em questão de encapsulamento, mas a questão dele interna de variação e o que ele vai emitir para a central são todos iguais. Sensor de temperatura é um sensor que a central precisa saber a informação dele. O que ele informa para a central? A temperatura que está no arrefecimento, a água do motor. E através dessa informação, a central vai atuar em ventoinha, ela pode atuar através do sensor, se sabe se a temperatura que está vai ser marcado lá no painel. O que mais? Partida frio. O sensor informa a temperatura, menos aí de praticamente a temperatura abaixo aí de 14 graus, 15 aí. A central já entende através do sensor da informação que o caso está frio e ela vai lá trabalhar em questão de outras variantes que ela precisa também saber se o carro está. Às vezes eu tenho uma temperatura baixa, mas a central não está identificando o tipo de combustível que eu tenho por outros problemas. Ela vai ter uma injeção de partida frio. Então o sensor é essencial no sistema. A central lê muita coisa, faz muita coisa através da leitura dele. E ele é um sensor que varia uma resistência conforme a temperatura varia, certo? Para mais quente ou mais frio, dentro dele é variado a resistência. Numa resistência, num sistema convencional, digamos, um PTC, é coeficiente positivo de temperatura. Nós temos, quanto maior a temperatura, maior a resistência. Isso é PTC. No sistema de sensor de temperatura de água, ele trabalha inversamente proporcional à temperatura. A resistência é inversamente. Então a resistência no PTC ela é proporcional. Conforme a temperatura, maior a resistência. Então a temperatura é proporcional à resistência. Variou a temperatura, vai aumentar a resistência. Esse daqui, variou a temperatura, subiu a temperatura, baixou a resistência. Baixa a tensão. Então, ele é um sensor de coeficiente negativo de temperatura. Quanto menor a temperatura, maior a resistência. Quanto maior a temperatura, menor a resistência, menor a tensão. E como faço para testar esse sensor lá no carro? Se eu desplugar ele, desconectar o plug, eu vou ter dois fios. Nesse caso desse sensor eu tenho dois fios. E qual que é o fio de sinal do sensor? O fio de sinal do sensor é um 5 volts. Então o sensor de temperatura trabalha com 5 volts de tensão, certo? Se eu desconectar esse conector, eu tenho 5 volts. Se eu conectar o conector, eu não vou ter mais os 5 volts, porque ele vai ter uma divisão de tensão. O que é divisão de tensão? Como a central consegue
enxergar que ele variou a tensão e a resistência. Ela vai enxergar porque dentro da central existe um resistor fixo. Então, na central nós temos isso aqui, ó. A central digamos que esse resistor aqui seja de 10 ohms. 10 ohms. Esse aqui é o sensor de temperatura. De 10 ohms também. Ele está no frio, digamos que esteja com 10 ohms. É uma comparação, certo? Esse resistor aqui é fixo na ECU. Fixo na ECU. Aqui nós temos 5 volts, que é do regulador. A central, quando é ligada a chave, para ela vai 12 volts, certo? Lá dentro da central tem um regulador que transforma esse 12 em 5. Então quer dizer que esse 5 aqui é decorrente do regulador e não lá de fora. Então ela manda 12, dentro tem uma fonte. Uma fonte que regula esses 5 volts. E eu preciso fazer essa conta, a minha fonte é 5 volts que eu tenho lá no sensor, que é a central que envia o sensor 5 volts. Então eu tenho aqui 5 volts indo para o sensor, aqui eu tenho o sensor, aqui eu tenho o resistor lá que é dentro da central, certo? Aqui eu tenho dentro da central e aqui está no sensor. Se eu tenho 5 volts e eu já tenho as resistências, eu preciso saber qual é a equivalência dessa resistência. Como ela está em série, que os resistores eles estão em série, não estão em paralelo. Então, resistores em séries, eu somo. Então, 10 mais 10, eu tenho 20 ohms. Certo? Beleza. Mas para mim saber a tensão que está em cada resistor, eu preciso fazer uma outra conta. Eu tenho que saber qual que é a corrente elétrica que está chegando nos resistores. A corrente elétrica vai ser a mesma para os dois resistores. Porque em circuito em série, a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. Então, se eu tenho 20 ohms, tenho 5 volts, beleza. Eu preciso saber qual é a corrente. Então vamos usar uma lei de ohms. Eu tenho resistência, eu tenho corrente. Para mim saber a tensão elétrica, eu preciso, aqui eu tenho que multiplicar resistência por corrente elétrica ou corrente elétrica por resistência, vice-versa, para mim descobrir a tensão. E para mim descobrir a corrente elétrica, eu divido tensão por resistência. Para mim descobrir a corrente elétrica, para mim descobrir a resistência, eu divido tensão por corrente, eu sei a resistência. Para mim saber a corrente, eu divido tensão por resistência, eu tenho a corrente. Para mim saber a tensão, eu multiplico resistência por corrente e vou saber qual que é a tensão. Então aqui nós já temos. Nós temos aqui 20 ohms, que já é a equivalência, e temos a tensão. Então quer dizer, vamos fazer 5 dividido pela resistência. Então 5 dividido por 20, que vai dar 0,25. Então eu tenho 5 dividido pela minha resistência, que é 20.
resistência 20. Eu vou ter 0,25, que é 250 mA que está consumindo esse circuito, certo? Tendo essa corrente que está sendo consumida no circuito, agora eu consigo saber qual é a tensão que está em cada resistor. Como eu vou saber? Se eu tenho já a corrente elétrica, eu vou fazer corrente elétrica vezes resistência, resistência vezes corrente. Então eu quero saber qual a tensão que está aqui, ó. Vai ser 10, que é a resistência independente de cada um, 10 vezes 0,25, que vai dar nesse resistor aqui, ó, 2,5 volts. Como aqui eu também tenho 10, então aqui, ó, se aqui eu tenho 10 e tenho 2,5, no 10 também vou ter o mesmo 2,5 volt. 2,5 volt mais 2,5 igual a fonte. Beleza. Agora o sensor ele vai começar a esquentar, vai variar essa resistência. Aqui não, aqui está fixo dentro da central.